Vamos recomeçar a leitura. Romanos 5, de 1 a 8. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Amém. Essa carta de Romanos, irmãos e irmãs, ela gerou muitas reflexões decisivas na história da igreja. Tanto lá no início, nas primeiras comunidades, quanto séculos depois com Agostinho, quanto séculos depois na Reforma Protestante, em que foi resgatado esse princípio, esse ensinamento central, que é que o justo vive pela fé. Quanto para nós hoje, essa mensagem continua sendo central, quando Paulo diz: assim justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de Jesus. E continua ele: por meio dele, de Jesus, e através da fé, é que nós temos acesso à graça. Paulo, no início da carta aos Romanos, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 17, o centro dessa carta aos Romanos. Paulo vai dizer no versículo 17, no versículo 1, capítulo 1, versículo 17: de fato, o Evangelho, a justiça se revela única e exclusivamente através da fé. Conforme diz a Escritura, o justo vive pela fé. Quando Paulo fala da Escritura, ele está se referindo ao profeta Abacuque, que foi quem disse primeiro essa expressão, esse ensinamento de fé tão precioso, quando ele diz que o justo vive pela fé. Domingo passado nós falávamos sobre comunhão, como a nossa comunhão cristã, a nossa comunhão em família, a nossa comunhão enquanto igreja, ela só se sustenta se for em Jesus Cristo. Lembrávamos no domingo passado que a nossa comunhão, onde quer que estejamos, na família, na igreja, na sociedade, ela não se sustenta nas nossas qualidades, nos nossos méritos. A nossa comunhão não se sustenta porque somos justos. Não. A nossa comunhão se sustenta porque somos justificados. Não porque somos justos, mas porque somos justificados. E somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Se nós podemos viver em comunhão com Deus, e assim, em paz, como diz Paulo, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Se podemos viver em comunhão com Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Se podemos viver em comunhão na nossa família, é pela fé em Jesus Cristo. Se podemos viver em comunhão na igreja ou na sociedade, é pela fé, é mediante a fé em Jesus Cristo. É pela fé que nós temos acesso à graça. A graça que é esse amor incondicional que Deus tem por nós.
Por isso que Paulo diz que Deus, diferente do que seria compreensível, né, quando diz Paulo, um homem, é até possível que um homem morra por outra pessoa que ela considere boa, por alguém que ela ame, da sua família, uma pessoa próxima. Isso é até imaginável, que um de nós dê a própria vida por alguém que a gente ama, por um filho, pela mãe, por um parente, por um amigo. Isso é até compreensível. Mas Jesus deu a vida por nós, diz o texto, quando ainda éramos pecadores. Jesus deu a vida por nós, não porque tivéssemos ou porque tenhamos qualquer tipo de mérito, ou por qualquer tipo de justiça própria, mas porque Deus nos ama primeiro. E é nesse amor primeiro de Deus que nós podemos olhar para o nosso próximo e até mesmo desconhecido e sermos instrumento desse amor de Deus na vida dessa pessoa. Não por nossa justiça própria, não por nossa bondade própria, mas pela bondade de Deus em nós, pela graça de Deus que atua em nós. Mas para que essa graça de Deus atue em nós precisamos nos abrir à graça de Deus. E nós só podemos nos abrir à graça de Deus através da fé. Por isso que Paulo enfatizava, e os reformadores também enfatizavam, que a nossa salvação não se dá por obras. A nossa salvação não se dá por ações boas que venhamos a fazer. Não se dá por caridade. Não, irmãos e irmãs. Se pensamos que somos salvos pelo bem que fazemos ou pelas nossas obras, corremos o risco que Paulo também aponta de cairmos na soberba. Ora, eu estou sendo salvo porque eu sou bondoso, eu estou sendo salvo porque eu mereço, porque eu faço por merecer. Como disse aquele homem citado por Jesus, não, eu dou 15, eu divido o pão com o pobre, eu socorro a pessoa que precisa, e é por isso que eu serei salvo. Como é que uma pessoa justa como eu não pode ser salva? Não é por isso, irmãos e irmãs, não é pela nossa justiça. E é por isso que Jesus, naquela passagem que ele cita aqueles dois homens, ele enfatiza isso. Um homem chega para Deus e diz: ó Senhor, que bom que eu não sou como aquele pecador, que bom que eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que contribui com a igreja, que frequenta o templo, eu sou uma pessoa que doa o que eu tenho para quem precisa. Que bom que eu não sou como aquele pecador. E aí vai aquele outro homem e diz: Senhor, bate no peito, Senhor, tem piedade de mim, pois eu sou o pecador. E diz Jesus no texto: este segundo é que foi acolhido em sua relação por Deus, porque ele não assumiu aquela condição soberba do eu faço, eu aconteço, eu sou caridoso, eu sou justo, eu. Não. Jesus disse que aquele que tem a sua oração bem acolhida por Deus é aquele que se reconhece pecador, é aquele que se reconhece dependente da graça de Deus, é aquele que reconhece que por mais que façamos de bem, este bem que fazemos é consequência da graça de Deus em nossas vidas. E pelo melhor que façamos, nós sempre teremos pontos fracos, nós sempre teremos nossas falhas e precisamos inclusive reconhecê-las para crescermos no nosso caminho de santificação, porque justificados por Deus é Ele que com seu Espírito nos santifica. Não somos nós que nos santificamos, é o Espírito Santo que nos santifica na medida em que nós damos lugar, na medida em que nós damos espaço para que o Espírito abra os nossos olhos por dentro. Eu gosto muito dessa expressão de Calvino, em que ele lembra assim: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas se os nossos olhos estiverem fechados, não adianta que o caminho esteja iluminado. E quem é que abre o nosso olho por dentro para que nós possamos enxergar o caminho iluminado pela palavra? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que em nós abre os nossos corações e abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o caminho iluminado pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos revela aquilo que nós resistimos em reconhecer.
as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas contradições. Muitas vezes nós resistimos, não queremos reconhecer, queremos colocar por debaixo do tapete, mas é o Espírito que vem e nos convence, internamente abre os nossos olhos, para que, reconhecendo os nossos erros, nós possamos pedir a Deus que nos aperfeiçoe, que com seu Espírito nos santifique, e como diz o texto, para que através da fé, por meio de Jesus, nós possamos nos manter e nos gloriar na esperança da glória de Deus. Então, irmãos e irmãs, Jesus deu a sua vida por nós quando éramos pecadores, e Deus nos ama, mesmo que continuemos em alguma medida sendo pecadores, porque nós aceitamos Jesus, temos uma vida nova em Jesus Cristo, mas nós precisamos lidar com o pecado que nos ronda dia após dia, e precisamos nos apegar a essa graça por meio da fé. E a fé, irmãos e irmãs, Abacuque dizia também que o justo vive pela fé. Muitas vezes esse texto de Abacuque é traduzido como o justo vive por fidelidade, e este é um sentido importantíssimo de fé, porque a fé é, em primeiro lugar, confiança em Deus. A fé é confiar em Deus, mesmo que nós não tenhamos as respostas diante de nós, mesmo que diante de nós exista perigo, dúvidas, problemas, adversidades, tribulação, como diz o apóstolo Paulo, mas pela fé nós confiamos que Deus abrirá a porta. Nós confiamos que se uma porta abrir, outras se abrem em outros caminhos. Nós confiamos que mesmo que o caminho esteja nebuloso, nós podemos seguir em frente porque Deus é conosco e a sua presença é rocha e proteção, e que esse Senhor Jesus é nosso bom pastor. E com as irmãs, fé é confiança, mesmo quando não temos resposta. O exemplo de Jó. Jó enfrentou muitas tribulações e ele reconhecia-se como um homem justo. Ele dizia para Deus, numa conversa íntima, uma conversa conturbada para ele também, porque ele dizia: Senhor, onde foi que eu errei? Eu busco fazer a tua vontade, eu sou temente a ti. Onde foi que eu errei para acontecer tanta tribulação em minha vida? E a grande lição que Jó aprendeu é que, mesmo buscando viver o caminho de Deus, todos nós estamos suscetíveis à doença, estamos suscetíveis à violência, estamos suscetíveis às mazelas da vida, nós estamos suscetíveis a tudo isso. Mas o que é que Jó descobre? Ele descobre que em meio a toda aquela tribulação, aquela turbulência, ele pôde se encontrar mais profundamente com Deus, porque Deus nunca o abandonou. E aí Jó, no final do seu livro, ele vai dizer: antes eu te conhecia e ouvi falar, agora eis que os meus olhos te veem face a face. Essa é a experiência da fé, que não se dá por circunstâncias, como diz a música, não é por circunstâncias. Não, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, porque Deus é conosco, inclusive nas tribulações. E com Deus, com a presença, a proteção, a orientação de Deus, mesmo as tribulações são atravessadas com fé, com confiança, com leveza, com firmeza, e experimentando o agir de Deus, os seus livramentos, a sua providência, o seu pastoreio. Paulo vai dizer, e não só isso, quando fala da esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E aqui eu compartilho um testemunho com os irmãos e irmãs. Essa semana, antes de ir para o segundo dia de programação da SESI, quando eu saía de casa, eu fui assaltado. Estava esperando chegar o Uber, e aí fui assaltado, com o celular já para chegar o Uber. Um carro parou na minha frente com 4 jovens, um deles saiu, apontou a arma para mim e falou uma coisa que eu não entendo bem, mas eu sei que ele queria celular, e joguei o celular perto dele, aquela reação do corpo, fiquei calmo, aí está o celular. O rapaz pegou o celular e foi embora, foi muito rápido. Mas não é fácil você ter uma arma apontada para você, porque no assalto tudo
pode acontecer, né? Um gesto mal interpretado, né? Pode custar a vida. Mas eu trago esse exemplo, irmãos e irmãs, porque como é que a gente lê esses acontecimentos? Como é que eu leio esse acontecimento? Primeiro agradecer a Deus, porque vejo o livramento de Deus. O livramento de Deus. Deus não nos promete nos livrar dos desertos. O povo atravessou o deserto para chegar à terra prometida. Deus não nos livra das cruzes. Jesus enfrentou a cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E o próprio Jesus orava: eu não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu agradeço a Deus, porque Deus me livrou do pior, preservou a minha vida. Então, primeiro motivo de gratidão a Deus. Obrigado, Deus, por ter preservado a minha vida nessa situação de morte que nós vivemos. O segundo agradecimento foi acontecido comigo, porque Pedro ia sair 5, 10 minutos depois. E eu agradeci a Deus porque eu preferia que fosse comigo e não com Pedro, mais jovem. Não sei se poderia ter uma reação diferente na inexperiência, né? Então agradecer a Deus por isso. E agradecer a Deus porque Ele também me preservou de um assalto mais complicado. Não levaram minha mochila, não levaram minha carteira. Agradecer a Deus por isso. Mas seguir em oração a Deus, irmãos e irmãs. Porque, como diz o texto, a tribulação produz a perseverança. E graças a Deus eu ainda consegui chegar a tempo da Assembleia da Sede, acompanhar o final, participar da exposição e respirar aquela atmosfera de esperança. Porque eu também orei a Deus agradecendo a Ele por não olhar aqueles jovens com ódio, ou com raiva, ou com espírito de vingança. Eu sei que atrás de cada jovem daquele tem uma história de exclusão, de violência também. A gente sabe que existem escolhas pessoais, mas a gente precisa saber que a injustiça produz violência, que a injustiça produz essa cooptação dos jovens. Isso não é à toa, isso não é coincidência. Pela indústria das armas, pela indústria das drogas, por essa indústria de morte que está instalada na nossa cidade. Isso vem junto com precariedade da educação, famílias desestruturadas. E eu agradeço a Deus por fazer essa leitura, porque a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade produz esperança. E a esperança não nos engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, penso que o Espírito Santo derramado nos nossos corações nos chama a olhar para essa realidade com um olhar transformador. Não um olhar que reproduz o bandido bom é bandido morto, não reproduzir o olhar da vingança, do espírito de vingança e de extermínio, não. Eu agradeço a Deus por olhar para essa situação e ver que precisamos pedir a Deus que nos mostre saídas conforme a sua justiça, não a justiça humana, que é retributiva, que é vingativa, que é de extermínio, mas a justiça de Deus, que é curativa, que trabalha para a ressocialização e restauração das vidas, que trabalha para a prevenção, para que as igrejas, os estados, os movimentos sociais, as organizações populares, que nós possamos encontrar saídas para prevenir, para que esses jovens encontrem o caminho do esporte, da cultura, do estudo, da ciência. Mas para isso precisam ter portas abertas, oportunidades, para que nós possamos trabalhar para fortalecer as famílias, para que as famílias sejam espaço de cuidado, de atenção, de orientação, e para que assim a gente evite tantas situações como essa. Eu agradeço a Deus porque eu sinto que o Espírito nos chama a esse olhar libertador, a essa esperança que vem desse Evangelho que faz novas todas as coisas, a esse Evangelho que vê que Jesus não morreu por nós porque merecíamos, mas por sua graça. E isso nos chama a ter um olhar e uma atitude também moldada pela graça, não moldada por essa lógica do nosso mundo dos méritos, da retribuição, do olho por olho, dente por dente, mas por esse olhar de Jesus que faz novas todas as coisas e que nos mostra caminhos de restauração e de reconstrução da vida. E assim, irmãos e irmãs, também me remeto aqui a alguns salmos
desta manhã no calendário litúrgico, que é o Salmo 116, em que nós podemos reconhecer esse cuidado de Deus, esse Deus que nos ama para além de méritos e da nossa justiça própria. Nos ama e se faz presente nos momentos de tribulação, como diz Paulo. Não só nos gloriamos nos momentos de culto, de louvor a Deus, estamos aqui reunidos, mas nos gloriamos no poder e na graça de Deus nas tribulações, porque, assim como diz o salmista, diz assim: volte ao repouso, ó minha vida, porque Javé foi bondoso com você, libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença de Javé, na terra dos vivos. E assim conclui: cumprirei meus votos a Javé, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa de Javé, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. E é isso que nos chama esse texto de Paulo, irmãos e irmãs. Que não percamos de vista que o justo vive pela fé. Nós não vivemos por obras, não vivemos por justiça própria. Vivemos pela fé, que é mediante a fé, mediante Jesus, que temos acesso, que nos abrimos à graça de Deus. E que nessa graça nós podemos caminhar na esperança. Mesmo nas tribulações, podemos contar com esse Deus que nos liberta a nossa vida da morte, nossos olhos das lágrimas e os nossos pés de uma queda. E com essa presença da graça, podemos ter a nossa esperança renovada, esperança de que o agir de Deus muda as nossas vidas, muda realidades, que Deus caminha conosco, que Deus nos mostra por onde devemos caminhar, para que contribuamos com o seu reino e a sua justiça no nosso mundo. Que assim Deus nos ajude.